E aí, tudo bem? Eu sou o Guilherme Cordeiro. E esse é meu primeiro vídeo, cara. Sinceramente, eu já tentei fazer o primeiro vídeo muitas vezes, sabe? Muitas vezes mesmo. É aquela coisa, né? A gente tenta fazer do melhor jeito possível e nunca consegue, porque não existe vídeo perfeito. E essa cobrança vem principalmente de mim, que eu sou uma pessoa que trabalha com edição de vídeo, né? Então, acaba que eu consigo notar muito certo, assim, já trabalhar 5 anos com isso, consigo notar precisamente o que tá errado no vídeo. Então, acaba que todo vídeo que eu gravo, eu olho e falo, não, isso aqui tá uma bosta. Já desisto de postar, sabe? E esse vídeo, por eu ter esse problema, não vai ter edição. Vai ter no máximo uma correçãozinha de cor. Vai ser o mais cru possível pra mostrar que quando você tem um conteúdo bom, você não precisa de uma edição boa. Tô jogando contra mim? Tô jogando contra mim. Mas é isso. E hoje eu venho falar de uma coisa que tá me deixando maluco. Dá pra ver no meu semblante, minha cara de cansado. Que é, pô, pra você que tem menos de 18, né, que deve ser a idade normal de entrar na faculdade. Você que ainda não entrou na faculdade e tem condição de não trabalhar junto com a faculdade, não trabalha. Esse é um conselho que se eu puder dar pra você, eu sei que você não me conhece, não sabe o que eu tô falando. Às vezes nem eu sei o que eu tô falando direito, mas não segue isso, não faz isso com a sua vida. Por que eu comecei a trabalhar na faculdade? Vamos partir do pressuposto de que a minha família até tem condição de me manter, entendeu? Passa um pouco de aperto, mas eles conseguiriam se eu optasse por não trabalhar. Mas qual que foi a minha lógica? Eu sempre trabalhei, assim, a partir do momento que eu formei no ensino médio, até um pouco antes, na verdade. E assim que eu fiz 18, eu já comecei a procurar um trabalho. Porque eu sempre gostei de ter o meu dinheiro, de, enfim, poder comprar minhas coisas sem ter que dar satisfação pra ninguém. Então, quando eu fiz 18, eu procurei um trabalho, né? Perguntei assim uns parentes, tudo, aquela coisa. E como eu tinha técnica em informática, eu consegui um trabalho de manutenção de computadores. Fazia manutenção para um banco bem grande, assim. Enfim, era CLT, ganhava bem, assim, pra minha idade, pelo menos. Trabalhava de 7 a 5. Então, né, a partir disso, uma vez que você tem dinheiro, é muito difícil se acostumar a ficar sem dinheiro. Foi no final de 2021 para começo de 2022, sabe, que eu tive esse trabalho. Fiquei lá 6 meses, que foi aquela época que acabou a pandemia, mas não acabou, então as faculdades não estavam tendo aula, mas o mundo já estava funcionando. Então, eu tinha passado na faculdade, mas ela só foi começar mesmo em maio. O ensino médio acabou em novembro. Então, deu um tempo assim, eu trabalhei um tempo, o meu ensino médio acabou sem voltar para as aulas presenciais. Isso aí é uma coisa importante de se saber. Ele acabou sem voltar para as aulas presenciais, então acabou que eu comecei a trabalhar por conta disso, porque eu não tava tendo aula presencial e minhas aulas da faculdade já começaram mais pra frente. Mas e quando eu entrei nesse trabalho, meu pai falou disso. Você vai trabalhar só até a faculdade começar, porque ele falava muito disso, de que o dinheiro atrapalha o estudo, sabe? Quando a pessoa conhece o dinheiro, ela não quer mais estudar. E é verdade, né? Tipo, é verdade, verdade. Não tá errado. Pelo menos na minha experiência, ele não tá errado, não. Mas enfim, eu trabalhei nesse lugar, né? E assim que eu entrei na faculdade, eu fiquei 2 semestres sem trabalhar, sabe? Por ser mais um período de adaptação, aquela coisa, né? Acostumar com a cidade, enfim, entender a dinâmica da faculdade, né? Porque faculdade é um pouco diferente do ensino médio. É o curso de ciência da computação, então já não é um curso fácil. Mas aí, né, fiquei esses 2 primeiros semestres sem trabalhar, até que apareceu uma oportunidade de bolsa. Fiz empresa júnior nesse tempo, mas não é a mesma coisa que trabalhar. Mas aí apareceu a oportunidade de bolsa, comecei a trabalhar numa agência de inovação, lá da faculdade mesmo, que no começo eu ganhava R$ 1.000, que era um dinheirinho legal, né, pra quem não tava ganhando nada. R$ 1.000 já é coisa. Aí me destaquei um pouco na bolsa, o pessoal começou a gostar, aquela coisa. Então, aumentaram minha bolsa para 1.500, que na época era um pouquinho acima do salário mínimo. Acho que ainda é, né? Eu não sei quanto tá o salário mínimo agora. Acho que tá 1.412, então não via descontado nada. Então era um dinheirinho bom pra começar. E nisso eu comecei a pagar umas contas, porque meus pais estavam me mantendo aqui na faculdade. E, pô, assim, quem é de família mais humilde, assim, tipo, sabe que dá trabalho, né? Manter um filho fora da cidade, em outra cidade, na faculdade, entendeu? Então o filho não tava trabalhando, tava em outra cidade. Enfim, é muito dinheiro. É outra casa pra manter. Eu moro de aluguel, tava me mantendo aqui. Então, quando eu comecei a ganhar essa bolsa, eu não conseguia me manter 100%, mas eu conseguia pagar algumas coisas. Tipo, eu comecei a pagar o aluguel, comecei a pagar as contas de água, contas de luz, e eles ficaram
pela alimentação, entendeu? Eles me ajudavam com a alimentação. E foi nisso que tipo assim, eu assinei meio que meu atestado de morte, né? Porque uma vez que você tá trabalhando, como é que você fala que você vai parar de trabalhar? Ah, não, agora eu vou voltar. Vocês vão voltar a me manter. Pô, isso não existe, né? Tipo, meus pais, eles são muito bonzinhos, mas na minha cabeça isso não existe. Pra mim isso não existe. Então, depois que eu fiquei um ano nessa bolsa, e quando tava pra completar um ano, na verdade, no finalzinho desse período aí da bolsa, eu recebi uma proposta pra trabalhar de CLT em uma fundação. E nessa fundação eu ia ganhar um pouquinho mais, assim. Eu ia ganhar, tipo, como é que era? 1.800 mais vale alimentação. Que, porra, aí sim já dava pra me manter. Entendeu? Nesse valor eu já conseguia pagar minhas contas, tudo. Não sobrava nada, mas eu consegui. Então o que eu fiz? Antes de entrar no trabalho assim, antes de ver o que estava acontecendo, falei, não precisa me mandar mais não. Mãe e pai, não tá tranquilo, agora eu me mantenho. Eles falaram, certeza? Eu falei, certeza. Detalhe, eu não tinha feito as contas de quanto eu gastava no mês. Não tinha feito uma conta boa, pelo menos. E o primeiro mês que eu recebi, foi a primeira vez que eu vi, que eu percebi isso, na verdade. Eu não sei se no meu outro trabalho não tinha isso, ou que sei lá, que vem descontado, né? A CLT, ela não vem o valor integral do seu contrato. Eu tinha esquecido disso. Ela vem descontado. E no desconto que vinha, eu ganhava praticamente a mesma coisa que eu ganhava na bolsa. Então eu troquei 6 por meia dúzia. Sendo que esse lugar que eu trabalhava antes de entrar, esse da bolsa, era muito melhor. Tipo assim, ambiente de trabalho era muito bom. O pessoal era muito legal. Pô, eu mantenho contato até hoje com a equipe que eu trabalhava lá. Mas, né, escolhas. Então, fiquei nessa fundação por 5 meses. Foi que eu aguentei, assim, eu não gostava, não. Achava o ambiente lá um pouco tóxico. Os diretores eram muito bons, assim, sabe? O pessoal da gerência. Na verdade, o pessoal inteiro era muito bom. Era o pessoal que... Eram as pessoas que trabalhavam diretamente comigo, que às vezes me deixavam um pouco decepcionado, sabe? Me deixavam um pouquinho ruim da cabeça. E nesse meio tempo, eu comecei a me manter mesmo. E eu tava vendo que a grana tava curta, só pra esse trabalho. Comecei a trabalhar pra uma agência de edição de vídeo, home office. Aí, né, o que aconteceu? Comecei a trabalhar pra essa agência e lá eles me pagavam mais do que eu recebia desse trabalho presencial meu, nessa fundação, né? Então, trabalhava na fundação 6 horas por dia e depois que chegava em casa, com faculdade rolando, com as aulas rolando, entendeu? Chegava em casa, trabalhava home office pra essa agência editando vídeo. E era tipo o vídeo que dava trabalho. Mas eles me pagavam, pagava mais que meu trabalho. Então eu conseguia, já tava com uma renda de mais ou menos uns 4 mil reais por mês. Então tava da hora. Conseguia trabalhar bem, conseguia ganhar um dinheiro bom, juntava, conseguia sair. Então tava compensando bem, tava compensando. Mas aí eu fui inventar que o dinheiro é uma coisa que te corrompe. Uma vez você tem dinheiro, você não quer menos dinheiro, só quer mais dinheiro. Então o que eu fiz? Eu falei, vou abrir uma empresa minha, de edição de vídeo. Porque aí eu tiro o valor integral dos vídeos que eu editar. Eu não tiro o da agência, por exemplo, que o pessoal edita, que eu edito e passa para o dono, e o dono me paga uma mensalidade, me paga um salário fixo, né? Eu tiro o meu. Então, eu abri essa agência, fechamos alguns contratos, né? Quando tava correndo bem, até pra falar a verdade. E nisso eu tava conseguindo tirar mais ou menos uns 6 mil por mês. E fui trabalhando, fui começando a ficar cansado, sabe? Burnout. E até que chegou em dezembro de 2024, em que eu cheguei no ápice do cansaço, que eu trabalhei até morrer. Que foi quando tirei 8 mil nesse mês. A gente fechou um contrato com o Sebrae pra editar um vídeo. Eu era o editor da agência, sabe? Era eu de editor e mais 2 designers. Tipo assim, nesse mês a gente fechou um contrato, fechamos outro, fechamos uns 3 contratos num mês só. Que era assim, pode parecer pouco, né? Mas pra uma pessoa que já trabalhava em 2 empregos, fechar 3 contratos no mês é muita coisa. É pouco tempo que sobra pra estudar. E nisso de trabalhar muito, eu comecei a ir mal na faculdade, comecei a ficar um pouco ausente, assim, com os amigos, sabe? Eu só tava trabalhando. E foi nisso que eu senti o burnout, sabe? Que virou o ano, continuei nessa rotina, assim, moendo mesmo. E eu tinha uma viagem marcada pro Rio de Janeiro, né? Então, antes disso, eu fui pro Espírito Santo, no final da virada do ano. Passei o Réveillon na praia e tal. Eu sou de Minas, né? Então, passei o Réveillon na praia, aquela coisa. E eu tive que trabalhar todos os dias que eu tava na viagem. Trabalhei todos os dias, todo mundo aproveitando e eu trabalhando. São escolhas da vida. Então, nisso do Réveillon, eu já fiquei meio pensando, tem que parar com isso. Voltei pra trabalhar na rotina normal, trabalhando aqui, trabalhando ali. E em fevereiro eu tinha uma viagem pro Rio de Janeiro. Então, o que eu pensei? Já tô cansado. Aí, nisso juntou que o pessoal da empresa lá que eu tava trabalhando, da presencial,
queriam abaixar meu salário. Porque falou, você tá trabalhando no home office, tá ganhando a mesma coisa que fulano trabalha presencial 8 horas, você tá trabalhando só 6, né? Aquela coisa. Se for olhar mesmo, eu rendia mais do que a pessoa que trabalhava presencial, né? Mas não é medido por isso. Então, o pessoal falou, então a gente vai ter que reajustar seu salário. Pra mim, isso não existe, né? Eu já tinha as contas, então não tem como só abaixar meu salário. Não é assim que funciona. Eles falaram, ou abaixa o salário, ou mantém você que trabalha mais horas. Então, nenhuma das duas coisas tinha como. Eu já fiz a faculdade, tudo. Então, eu acabei pedindo demissão. Deixa eu botar só pra carregar aqui. Então, aí nisso que eu pedi demissão, o que aconteceu, né? Eu parei de trabalhar nesse lugar. Comecei a trabalhar só home office. E, assim, a grana ia ficar curta de novo, né? Porque eu tava dependendo agora só da agência que eu tava trabalhando e da minha agência. E o que acontece? Nesse mesmo mês, enquanto eu tava no Rio, um dos membros da minha agência decidiu parar com o trabalho, né? Ele falou, galera, eu tô com muito burnout e tudo isso também, eu também tava, né? Mas eu tinha que pagar minhas contas, porque já tinha falado com meus pais que me mantinha e tal, então, pô, não ia voltar atrás. Eu ainda não vou voltar atrás nisso. Então, ele saiu da agência, aí a gente parou com as atividades da agência, porque era uma sociedade, né? Então não tinha como eu pegar pra mim. Não é assim que funciona a sociedade. Isso eu fiquei só nessa agência que eu fazia home office. E o que aconteceu? Passado um mês disso, voltei da minha viagem, continuei trabalhando com ele. Ele vira pra mim e me fala, então, eu vou parar com as atividades da agência. Eu tô querendo mudar de nicho e tudo. Então, acho que eu vou parar. Aí, nessa hora, eu fiquei maluco. Nessa hora. Porque, tipo, eu ia ficar zero dinheiro, né? Mas aí, você vê como as coisas às vezes dão certo sem a gente ver, né? Voltei, conversei com esse cara, né? Falei, pô, como é que você vai fazer? Tipo, vai só parar de trabalhar com vídeo e tudo? Ele falou, não, tô querendo mudar e tudo, mas... Eu perguntei, né? Falei, não, então você me passa seus clientes pra eu não ficar sem nada, né? Aí ele falou, passo. Aí nisso pelo menos já garanti uns 2.000, né? Mas isso por si só não tem como, né? Não tem como manter com 2.000. Hoje em dia eu tô morando em outro apartamento já pago muita coisa de conta, então 2.000, pô, não sobra, né? Aí passei em outra bolsa na faculdade, acabou que eu fiz um ciclo, né? Fazendo bolsa, CLT, bolsa de novo. Passei outra bolsa na faculdade pra ganhar 1.500. E tô nisso agora, sabe? Tô nesses dois. Agora eu tô abrindo minha agência com esses clientes que o cara me passou e com outros clientes. Aí eu acho que agora tá começando a crescer de novo, sabe? Tá começando a dar certo de novo. E vamos ver, sabe? O meu conselho de dizer que não é pra trabalhar na faculdade é no sentido de que depois que você começa a trabalhar, que você assume a responsa de se bancar e tudo, você fica preso nisso. Aí você não consegue render que nem você rendia na faculdade quando você não trabalha. Muito diferente. É muito diferente, entendeu? Não é a mesma coisa você trabalhar e estudar e só trabalhar. Mas se a sua família não tem condição de te manter, que nem a minha, tipo, tinha, mas você sabe que vai ficar ruim pra eles, trabalha. Te dá muita maturidade, te dá uma visão de mundo totalmente diferente quando você trabalha. E a moral da história desse vídeo aqui enfim, pô, toma as decisão certa, né? Pensa antes de fazer as coisas, sabe? Não tem caminho certo e errado, mas tem um caminho que é melhor pra você. E você tem que descobrir sozinho mesmo. Isso é com a idade, com a maturidade. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, um like, pra eu saber o que vocês acharam disso. O primeiro vídeo do canal já começou com altas barras, né? Altas desabafos. Mas a vida não é só flores, não. Não é facilidade, não. Agora que eu acabei de gravar esse vídeo aqui, eu vou editar ele e vou dormir, que amanhã tem aulas. Gente, muito obrigado, viu, por acompanhar até aqui e até mais.